Você já parou para pensar que talvez a sua bondade seja o maior motivo da sua dor? Que esse esforço constante para agradar, para manter a paz, para ser visto como alguém bom, esteja, na verdade, te destruindo por dentro? O mundo te ensinou que ser gentil é virtude, mas se esqueceu de dizer que gentileza sem limite é só uma coleira com laço bonito. Hoje você vai entender por que ser bonzinho demais te torna invisível. Você aprendeu a ser bom desde cedo, sem questionar, a dizer sim com um sorriso, mesmo quando tudo em você queria gritar não. Aprendeu que agradar é virtude, que ceder é nobreza, que engolir a própria dor para manter a paz é um tipo silencioso de heroísmo. E assim, sem perceber, foi se tornando o personagem que o mundo esperava, um ser dócil, previsível, sempre acessível. Mas chega um momento em que essa bondade começa a pesar. Não no corpo, na alma. Um cansaço que não tem nome, uma tristeza sem motivo, uma sensação estranha de estar sempre devendo. Você faz tudo certo, mas ainda assim é esquecido. Ajuda todo mundo, mas ninguém te escuta. É gentil com todos, mas ninguém te respeita. E é aí que a dúvida se insinua. E se essa imagem de boa pessoa for uma prisão? E se ser agradável o tempo todo não for virtude, mas submissão disfarçada? Porque o mundo, infelizmente, não recompensa os bons, recompensa os que impõem presença, os que sabem dizer basta, os que não pedem licença para existir. Você pode ter o coração mais puro da sala e ainda assim ser ignorado por quem grita mais alto. Porque pureza sem firmeza é só fragilidade. Ninguém te disse isso, né? Que ser bom demais pode te custar tudo, até o respeito dos outros. Mas hoje, a gente vai falar sobre isso. E talvez, pela primeira vez, você entenda por que a sua bondade está te adoecendo. Você não percebeu quando começou. Talvez tenha sido ainda criança, quando disseram que chorar era feio, que falar alto era falta de educação, que questionar era desrespeito. Talvez tenha sido na adolescência, quando o silêncio virou sobrevivência e agradar passou a ser a única forma de ser aceito. Aos poucos, você foi se moldando. Dizia o que esperavam, agia como esperavam, até se tornar aquilo que ninguém reclamava, mas também que ninguém admirava. Você virou agradável. Mas o que ninguém te contou é que o agradável, com o tempo, se torna invisível. Que quem nunca confronta, desaparece. Que quem vive sorrindo, mesmo com o peito rasgado, deixa de ser pessoa e vira recurso, ferramenta, um corpo útil que ninguém nota até quebrar. E quando você quebra, porque todo mundo quebra, o mundo não entende. Ele se espanta. Logo você, tão legal, tão tranquilo, tão compreensivo. E talvez nesse momento você perceba que tudo o que construiu, a imagem, o esforço, a reputação de boa pessoa, não te protegeu. Só te escondeu. Escondeu sua raiva legítima, seus limites não ditos, sua voz abafada. E o mais cruel, escondeu de você mesmo a verdade mais dura de todas, que a sua vontade de ser amado se transformou em dependência. E dependência, mesmo disfarçada de bondade, ainda é prisão. Você já reparou como a vida inteira girou em torno do outro? Do que o outro pensa, do que o outro sente, do que o outro espera de você. Como se sua existência só tivesse valor quando aprovada. Como se a sua voz só merecesse ser ouvida se antes fosse ensaiada. Como se você tivesse que pedir desculpa por existir, mesmo sem ter feito nada de errado. É sutil, é silencioso, mas vai tomando conta. Você começa a medir as palavras, a se calar nos conflitos, a sorrir
quando quer sumir. E todo esse esforço, toda essa ginástica emocional para não decepcionar, vai criando dentro de você um abismo. Porque quanto mais você tenta ser perfeito aos olhos dos outros, mais se distancia de si mesmo. A verdade é que, no fundo, você tem medo. Medo de ser rejeitado. Medo de ser mal interpretado. Medo de parecer egoísta. E esse medo veste uma fantasia de bondade, de gentileza, de empatia. Mas não é. É só medo. Um medo que aprendeu a disfarçar como virtude. Maquiavel dizia que todos enxergam o que você parece ser, mas poucos sentem quem você realmente é. E talvez essa seja a sua tragédia. Parecer forte por fora, enquanto implode por dentro. Você virou o que esperavam, mas a que custo? E quando se olha no espelho, de verdade, no silêncio, percebe que há muito tempo não sabe mais quem é. Só sabe quem aprendeu a ser. E isso, meu amigo, é o começo do fim, ou o começo da virada. Você ainda insiste em acreditar que o mundo vai notar sua intenção, que basta ser justo, leal, honesto, e um dia alguém vai reconhecer. Mas o mundo não é justo. O mundo é estruturado em percepção, e a percepção não lê seu coração, ela interpreta sua postura. Maquiavel sabia disso séculos atrás, não porque era cruel, mas porque era lúcido. Ele não escreveu para monstros, escreveu para os que se cansaram de serem devorados. O bom que nunca se impõe vira cenário. A pessoa gentil demais vira ruído de fundo. A doação sem critério deixa de ser virtude e passa a ser recurso. E recurso, meu amigo, é usado até acabar. Essa é a ferida. Não é que sua bondade não tenha valor. É que no jogo do mundo, valor se mede em consequência. E se você não impõe nenhuma, você é lido como fraco, mesmo que tenha o coração mais sincero. E sinceridade, quando não impõe presença, não protege ninguém. Você aprendeu a captar o ambiente, a antecipar o que o outro sente, a dizer o que não incomoda, e batizou isso de empatia. Mas no fundo, o que você chama de empatia é medo. Medo de perder afeto, de romper vínculos frágeis, de ser visto como difícil. Então você sorri, mesmo machucado. Cede, mesmo discordando. Silencia, mesmo sufocando. E chama isso de maturidade. Mas não é maturidade. É autoabandono. Um mecanismo sutil de sobrevivência emocional que, com o tempo, te faz desaparecer. Você acha que está sendo bondoso, mas está apenas se mutilando em pequenas concessões. Está se encolhendo em nome de uma paz que só existe do lado de fora. Porque por dentro, o seu silêncio grita, sua raiva ferve, sua verdade se dissolve, e o mundo não vê nada disso. Vê apenas alguém sempre acessível, sempre disposto. Alguém que pode ser esquecido sem culpa, porque quem nunca exige, também nunca falta. Maquiavel não dizia para ser cruel. Ele dizia para ser claro, para entender o jogo antes de ser engolido por ele, para não confundir virtude com fraqueza. Ele falava do príncipe, mas ele estava falando de você, da sua vida, das suas relações, do seu poder pessoal. Segundo ele, o verdadeiro equilíbrio está em ser dois animais ao mesmo tempo, a raposa e o leão. A raposa que enxerga as armadilhas, que observa, que percebe o jogo invisível por trás das palavras doces, que não confia em todo sorriso, e o leão que impõe respeito, que não precisa gritar, que basta estar presente para que os outros pensem 2 vezes antes de testar seus limites. Você precisa ser ambos, ser gentil sim, mas também ser fronteira. Ser compassivo, sim, mas também ser consequência, porque se você
não fizer os outros sentirem onde você termina, eles nunca vão parar de atravessar. Você não precisa ser cruel, mas também não pode continuar sendo inofensivo. O mundo não respeita o bonzinho que se explica demais, que pede desculpa por existir, que se molda a cada ambiente para não incomodar. O mundo respeita o claro, o que não precisa levantar a voz, porque sua presença já é suficiente. E presença não é sobre ser temido, é sobre ser definido, sobre ocupar o próprio espaço sem pedir licença, sobre saber dizer não sem tremer, sobre escolher com quem você se gasta e quando se recolhe. A boa pessoa que não sabe se impor vira sombra, vira utilidade, vira opção descartável. E é por isso que tanta gente gentil vive sendo deixada por último, porque nunca impõe consequência. Nunca diz, até aqui. Maquiavel não te chama para ser cruel. Ele te chama para acordar, porque quem vive pedindo aprovação nunca é livre. E quem nunca é livre acaba implorando por respeito de quem nunca vai dar. Você não nasceu assim. Essa urgência em agradar, esse medo de incomodar, esse impulso de se calar, foi aprendido. Foi condicionado, instalado em você como quem ensina um cão a não latir. Em algum momento, talvez na infância, você entendeu, mesmo sem palavras, que ser você inteiro era demais, que sentir era exagero, que reagir era grosseria, que colocar limite era ser mal criado. E então, você foi se moldando, um gesto de cada vez, tudo bem quando não estava nada bem, um silêncio quando queria gritar, um sorriso forçado quando queria desaparecer. E assim foi deixando de existir, para ser aceito. O problema é que, com o tempo, isso não te torna amado, te torna previsível. E o previsível, no mundo real, vira pano de chão emocional. Todo mundo pisa e ninguém agradece. Essa bondade que você carrega talvez não venha do amor, talvez venha do medo. E se vier do medo, ela não é virtude, é armadura. E toda a armadura um dia enferruja. Você passou a vida acreditando que bastava ser bom, que se você fosse gentil, honesto, justo, tudo se encaixaria. Mas o mundo não funciona assim. O mundo não responde à sua essência. Ele responde à sua postura. E chega uma hora em que você precisa escolher: continuar vivendo para ser amado, ou começar a viver para ser livre. Ser amado é confortável, mas custa caro, custa silêncio, custa raiva engolida, custa limites violados. E no fim, custa você. Ser livre, por outro lado, é árido, é solitário, assusta. Porque quando você para de se moldar para os outros, muita gente vai se afastar, vai te chamar de frio, de difícil, de egoísta. Mas talvez, só talvez, isso não seja o fim. Talvez seja o começo de algo novo. Uma vida em que você não precisa mais implorar para ser visto. Porque agora, você se enxerga. Você não precisa deixar de ser uma boa pessoa. Só precisa parar de ser uma pessoa boa à custa da sua alma. A verdade é que a bondade, quando nasce do medo, vira submissão. E a submissão, com o tempo, corrói o que há de mais sagrado: sua dignidade. Maquiavel não te convida a ser tirano. Ele te convida a despertar, a deixar de ser governado pelos olhos dos outros, a assumir a direção da própria vida com firmeza, lucidez e presença. Você pode continuar sendo gentil, mas que essa gentileza venha do seu centro, não da sua carência. Você pode continuar sendo compassivo, mas que essa compaixão tenha critério, não culpa, porque o respeito que fortalece não nasce da submissão, ele nasce da coragem de existir inteiro. Então agora, sem pressa, olhe para dentro e se pergunte:
A imagem que você mostra para o mundo é um reflexo da sua verdade ou um disfarce da sua vergonha? Só você pode responder, e só você pode mudar. Ser amado ou ser livre? A escolha ainda é sua.